Ó Cristo, Rei, piedade. Aclamação do Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O nosso Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, já foi imolado. Celebremos assim esta festa na sinceridade e verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Querida comunidade, mais uma vez, quero expressar a minha gratidão pelo convite para vir celebrar com vocês. Quem não me conhece, eu sou o Padre Neto, sou salesiano de Dom Bosco, natural de lá da Paraíba, mas isso não é importante para essa liturgia, apenas pela educação. Querida comunidade, é uma festa não a menos, mas a mais importante da nossa fé. Celebrar a vitória de Cristo sobre a morte. Isso para nós é o motivo de nós estarmos aqui reunidos. O fato da ressurreição de Jesus foi o que reuniu a comunidade. No entanto, a ressurreição não vale a pena ser compreendida apenas como um fato histórico, alguma história contada que a gente possa imaginar.
Isso não reúne uma comunidade. O que reúne a comunidade, faz a igreja de Deus andar, ou seja, a graça que move a gente, é exatamente a sintonia total do nosso corpo, da nossa mente, de quem somos, com a vida de Cristo ressuscitado. É isso que reúne a igreja. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos é uma proclamação, na verdade é a primeira evangelização de Pedro para o povo, que conta a história de Jesus. Isso aqui é retratado logo após o período da ressurreição de Jesus, e Pedro fala ao povo e testemunha para o povo a ressurreição de Jesus. E o que ele fala a respeito de Jesus Cristo, um homem que serviu, alguém que esteve a serviço do seu povo. E por ser verdadeiro e por estar ao lado dos mais pobres, por falar da verdadeira justiça de Deus, que quebra e constrange a justiça da lei, dos costumes que tendem a separar pessoas a partir do seu dinheiro, a partir da sua sexualidade, a partir da sua idade. Tudo isso vai dividindo a sociedade, e Jesus quebra com todas essas divisões. Por causa disso, foi morto. Mas não foi morto de uma maneira simples. Jesus foi julgado, primeiro traído, foi julgado injustamente, foi torturado e depois foi assassinado. Nunca a gente deve ter o discurso na boca de Jesus bonzinho, morreu, quis morrer pela nossa salvação. Se vocês forem olhar a oração dele no horto, o Senhor, ele fala 3 vezes para o pai dele: se esse cálice não pode ser afastado de mim não, se não puder eu aceito. Mas Jesus não queria. Mas, por amor, ele disse sim à vontade de Deus. Mas o que é que Jesus fez o tempo todo? Nos apresentou vida, salvação, nos apresentou perdão, nos apresentou quebra de barreiras entre os irmãos. E o que ele recebeu de nós? A cruz. Muitas vezes também nos colocamos no lugar de Jesus, né? A gente serve, a gente ajuda, as mães estão aqui que não me deixam mentir, doam-se a vida inteira pelos filhos e muitas vezes o que é que recebe dos filhos? O que a gente não falta de ver é asilo por aí, né? Em que tem pais e mães que estão abandonados pelos filhos. Isso é uma grande chaga da nossa sociedade. Não acho que é muito bonzinho que tem asilo, não. É bonzinho que tem asilo para quem não tem família, né? Mas muitos estão lá porque foram abandonados pelos filhos. Jesus se identifica com vocês nesse momento. Com essas pessoas, né? Nesse momento. Tantos homens que são presos, são julgados injustamente por sua cor de pele e ficam presos por anos, sofrendo tortura na cadeia. Independente de quem seja que os torturem, às vezes são seus colegas de prisão, a própria situação de estar preso, e às vezes morrem injustamente, como Jesus. Tantas mulheres que são apontadas e são julgadas depois que estão mortas por seus maridos, às vezes por seus companheiros, ou depois que sofrem algum abuso sexual. E assim como os homens que furaram o corpo de Jesus, que estava morto, muitos de nós apontamos o dedo para elas e dizemos: mas ela estava usando uma roupa curta, mas ela foi se juntar com quem não devia. No lugar de a gente acolher essas meninas, o que é que a gente faz? Fura o coração delas com a lança da nossa língua. Está vendo como Jesus se aproxima da gente? E a vida de Jesus, a mensagem dele é atual. Mas nós já estamos na Páscoa, a Sexta-feira Santa passou, mas o Cristo ressuscitado foi assassinado por nossa estrutura, por nossa vida de pecado. E eu digo nossa, porque aquela mesma sociedade que foi responsável pela morte de Jesus, continua com os erros nesta sociedade de hoje. Ou eu estou mentindo? Pode identificar.
Infelizmente, nossa sociedade cristã católica, que a maioria do Brasil é cristão, continua repetindo os mesmos atos que mataram Jesus. Agora faz isso com os outros. E Cristo não está no meio de nós? Não é assim que a gente diz no começo da missa? Ele está no meio de nós, sofrendo na nossa carne. Mas então, diante de tudo isso, sem somar o dado da pandemia, que estamos vivendo, em que muitas pessoas estão sendo mortas pela falta de cuidado dos nossos governantes, principalmente, mas também pela irresponsabilidade de alguns que teimam em não querer usar máscara e não manter o distanciamento. Não estou falando das pessoas que têm problema respiratório, não. Estou falando das pessoas que criam problemas porque não querem usar, dizem que não conseguem respirar, Mas dá para cantar de máscara, Então dá para falar também. Minha gente, como a gente vai viver ressurreição diante desse cenário? Ainda mais, veja, o que foi que Pedro falou de Jesus? Alguém que serviu, que doou a vida. Na carta aos Colossenses, São Paulo diz: se vocês ressuscitaram com Cristo, se esforcem para alcançar as coisas do alto. Como assim, se nós ressuscitamos com Cristo? Quem aqui é batizado? Levanta a mão aí. Se você em casa é batizado, dá um like aí no vídeo. Pronto, todo mundo aqui foi batizado. Então todo mundo aqui é ressuscitado com Cristo. Quem ainda não foi, vai ressuscitar com Cristo também. Se vocês todos aqui, inclusive eu, somos batizados, ou seja, a gente foi ressuscitado com Jesus, o que nos cabe é buscar as coisas do alto. E o que são as coisas do alto? Nuvem? Não. O que são as coisas do alto? Um coco? Não. As coisas do alto são exatamente as coisas que Jesus Cristo fez. Serviu o irmão. As coisas do alto, minha gente, é a gente se curvar para lavar os pés dos nossos amigos, do nosso povo. As coisas do alto são justamente dizer: se quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. As coisas do alto é exatamente dar força a quem pecou e dizendo: vai, não peca mais, seja livre. Quando Jesus diz vai, ele diz: seja livre. Na liberdade não peque. Não procure a morte, não procure olhar o defeito do seu irmão, da sua irmã. As coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. E onde está Jesus? No meio de nós. Então as coisas do alto são os nossos irmãos. É a promoção da vida dos nossos irmãos. É o cuidado, o respeito com os nossos irmãos. Inclusive a nossa irmã natureza, como São Francisco fala. Que está tão degradada, inclusive. Quando Cristo, nossa vida, aparecer em seu triunfo, então aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Se a gente honra Jesus Cristo, nós honramos a vida. E não somente a vida que está lá embrionária não, mas toda a vida. Inclusive a dos idosos, inclusive a das crianças que acabaram de nascer. Ainda não cheguei no Salmo não, vou chegar agora, viu? Depois que eu falar do Evangelho. Minha gente, esse Evangelho de hoje, particularmente, para mim, é muito, muito especial. Toda a estrutura desse Evangelho, eu convido vocês a lerem de novo quando chegarem em casa. É um Evangelho extremamente importante para a gente entender essa vivência da Páscoa. Foi que São Pedro falou de Jesus? Ele foi alguém que serviu. Segura aí, viu? Essa palavra aí. E aí vocês já entendem o que é o serviço de Jesus, né? É a promoção da vida das outras pessoas, certo? No primeiro dia da semana, Madalena foi ao túmulo de Jesus. Primeiro, quem é Madalena? Aquela mulher que foi perdoada
Não, aquela mulher de quem Jesus tirou os 7 demônios, a que chorou lavando os pés dele, e é aquela Maria que ficou aos pés de Jesus na casa de Marta. Lembra Marta, Maria e Lázaro? Maria é essa daqui, a Madalena. Essa é a Maria. Marta é aquela mulher pega em adultério lá, que ele disse, vai, não peques mais. Aquela é Marta. Por isso que Jesus, como a tradição cristã, é porque a gente não está acostumado com essas coisas, né? A tradição cristã nos ensina isso. A mulher que foi pega em adultério é Marta, amiga de Jesus, que dá um carão nele que ele não chegou a tempo de salvar Lázaro. É essa daí mesmo. Mas a irmã dela, Madalena, vai aonde? No túmulo. Madalena vai no lugar da morte. Quando ela chega no lugar da morte, ela percebe que o Senhor não está na morte. Tiraram o corpo de Jesus, mas a gente não sabe onde ele foi. O que é que isso significa, minha gente? Significa que a vida, tudo que Jesus ensinou, todas as suas ações, todos os seus comportamentos, tudo aquilo que ele era, não podia acabar. Não podia morrer. Madalena representa a comunidade que acredita firmemente em Jesus, mas está entristecida pela morte. Mas não acredita que ele está morto, não vê que ele está morto. Porque ele não está de verdade. E isso representa aquela esperança que a gente tem. Apesar de estar tudo errado, mas a gente continua acreditando. Apesar de o mundo estar tão triste, mas a gente continua vindo na missa. Buscar uma esperança. Porque a gente não acredita que a morte tem a última palavra. Nós representamos também essa comunidade. Nós representamos também Madalena. Ela sai correndo e vai encontrar a comunidade dela, da qual fazia parte, onde estava Pedro e João, o discípulo que Jesus amava, mais amava. E ela fala, ele não está na morte, minha gente. O corpo dele não está morto. Mas a gente não sabe onde ele está. É aquele desespero que a gente não está vendo Jesus, mas a gente sabe, a gente acredita nele. Mesmo que a gente não esteja vendo. Então eles saem correndo. Quando a gente tem fé e a gente dá testemunho da nossa fé, outras pessoas vão ao encontro também. Atenção ao que a gente diz de testemunho. Eles correram juntos, mas teve um que chegou primeiro, que foi o discípulo que mais amava. Veja, ele corre e chega primeiro. Por quê? Olha, não é só porque era mais novo não, porque tem gente mais velha que tem mais potência do que jovem, né? A gente sabe disso. Então o que é que fazia que aquele jovem corresse mais depressa e chegasse primeiro? O próprio texto falou, aquele que mais amava. Minha gente, o amor atrai. O amor puxa a gente de maneira tão rápida que a gente chega primeiro. Quem ama, vai primeiro. Se você ama mesmo, você é o primeiro a estar lá. Se você ama mesmo, você é o primeiro, a primeira a cuidar. Não é assim, pais e mães? Quando o filho vai cair, você é o primeiro a chegar antes do chão, você já está botando a mão para salvar a criança. Não é? Então, quem ama chega primeiro. Quem ama corre na frente. Ele chegou, mas ele não entrou. Porque o lugar da morte, minha gente, é o lugar mais profundo. Olhando numa escala de tristeza, a morte é o mais profundo. E Pedro vai lá. Pedro vai lá no fundo do poço. Mas por que ele não entrou? O texto mostra duas coisas para a gente. O respeito à pessoa de Pedro. Então ele entra no túmulo, ele tem este direito. E depois porque João, na esperança do amor, ele não precisa ir tão lá no fundo. Porque ele já começa a perceber que uma coisa de estranha para o bem está acontecendo. Eles viram tudo, viram as provas da morte, as faixas que enfaixaram Jesus. Mas o corpo não estava lá.
Mas olha o que acontece com João. Ele viu e acreditou. O mesmo não se diz de Pedro. Então entrou também o outro discípulo, que é João, o que Jesus mais amava, versículo 8 do capítulo 20. Ele tinha chegado primeiro ao túmulo, viu e acreditou. Mas isso não se fala de Pedro, que mesmo sendo liderança, mesmo estando à frente, não conseguiu ver, nem acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Mas João, por causa do amor, não deixou de acreditar. Isso não quer dizer que Pedro é péssimo não, porque lá na frente ele vai ser maravilhoso. É por isso que a gente tem que saber respeitar os irmãos da comunidade. Cada um tem seu ritmo, certo? De fato, nenhum deles, nem Madalena, nem João, nem Pedro, ainda tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Por quê, minha gente? A força da morte é grande. Ou vocês está todo mundo bem da cabeça aí com esse tanto de morte que a gente está vendo acontecer. Tenho certeza que todo mundo conhece alguém, que conhece alguém, ou alguém verdadeiramente próximo a você, que já foi vítima desta pandemia. Em março do ano passado, o padre Roberto Carlos daqui, eu não sei se vocês conheceram, era um amigo, foi uma das primeiras pessoas daqui de Pernambuco que morreram de Covid, era um amigo meu. Então, nesse mesmo mês, outro amigo meu, que foi seminarista, Fernandes, era um dos meus melhores amigos, morreu também. Se eu for listar, minha gente, essa semana morreu a mãe de um jovem que trabalhou comigo lá em Itaquera. Era uma mulher fenomenal, dona da família, responsável. Ela trabalhava num abrigo de menores e era uma mãe para aqueles meninos, forte de tudo, principalmente de personalidade. Uma mulher incrível. Morreu cuidando. Deixou filho, menino também ótimo. Mas infelizmente nos deixou. Tantos deixaram, a gente vai ficando triste, né? De fato não é fácil acreditar na ressurreição. Acreditar que a vida vence. Eu vinha no Uber agora, a caminho de lá da minha casa para cá, pensando sobre isso. Como a gente vai falar de vida diante de tanta morte? Pois é exatamente onde estamos, no túmulo. Nós vemos os sinais da morte, mas nós não podemos ficar na morte. Devemos acreditar que o Senhor ainda acredita e está conosco. O Senhor permanece ao nosso lado e nos quer vivos, nos oferece a vida, que mais do que respirar é amar, servir. Este dia, o primeiro da semana, domingo não é fim de semana, domingo é o primeiro dia da semana, é o dia que o Senhor fez para nós. E o Salmo, como uma profecia para o nosso tempo, nos diz: alegremo-nos e nele exultemos. Mas para fazer isso tem que ter coragem. Se alegrar e exultar em Jesus Cristo, mesmo vendo que o nosso povo morre. Isso não é falta de empatia, mas é ser sinal de esperança. Você que me escuta e que está aqui na igreja, que me assiste aí pela internet, que participa dessa celebração. O Salmo diz para a gente: eterna é a misericórdia de Deus. Que a nossa casa, a casa de Israel, a casa do povo de Deus, diga agora: eterna é a sua misericórdia. A mão direita do Senhor faz maravilhas. Por quê, minha gente? Quais são as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida? Graças a Deus, a mão de Deus vem agindo a partir dos cientistas, vem agindo a partir da nossa consciência cristã, a partir dos nossos bispos, que respeitam o povo pobre, que respeitam o nosso povo, a nossa fragilidade de saúde e nos orientam a alguns momentos de pausa, alguns momentos de não estarmos aqui na igreja, mas Deus é tão misericordioso
que deu para nós o dom da inteligência, a gente criou a tecnologia, e tantas pessoas que não podiam vir à missa, hoje estão participando da celebração pela internet. A mão do Senhor é maravilhosa. Deus é misericórdia. E Ele permitiu que vocês estivessem aqui hoje, vivos, para se encontrar com eles, para se encontrar com o Senhor, porque Ele tem uma mensagem de amor para te dar. Mas não é para você ficar guardado com você, não. Porque quem ama, como Madalena, sai para anunciar. A gente foi na morte, nós fomos batizados, morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, para sermos sinais de esperança no mundo. E o sinal de esperança é ser como Jesus. O que foi que Jesus Cristo fez? Como foi que Ele foi reconhecido pelos seus? Porque Ele Ele o quê, minha gente? Eu estou dizendo isso direto, que é para a gente fixar na cabeça da gente. Ser cristão não é somente andar com um terço, ou uma camisa de Nossa Senhora, ou uma Bíblia. Ser cristão é, com esses símbolos todos, ser misericórdia no mundo. Servir no mundo. Que o terço, que a camisa, que a Bíblia seja um sinal disso. Aí vai ser lindo. Aí vai ser maravilhoso. A presença de vocês aqui tem que fazer efeito dentro de casa. Aquela campanha do Fique em Casa é boa para a gente. Sabe por quê? Agora a gente vai ter que evangelizar dentro de casa. Agora eu quero ver. Não é difícil? Tem aquele pai da gente, aquele irmão ou irmã que teme não vir para a missa. Pois você vai ficar em casa, pois você vai ter que evangelizar esse daí. Vamos topar esse desafio? De evangelizar em casa? Que tem gente que saudade de ir para a igreja, porque lá a gente evangeliza. Evangeliza dentro de casa também, rapaz. É alma que precisa de salvação igual as que estão aqui. Faça a missão de ressuscitar dentro de casa. De fazer essa esperança acontecer, a vida, o perdão, a misericórdia, o amor, tudo isso que a gente vive aqui, ser vivido dentro da sua casa. E depois com seus vizinhos, na solidariedade. Isso é ser sinal de ressurreição. É por isso que eu saí daquele Uber e vim para cá. Porque eu acredito na esperança da vida. Eu acredito que o serviço que Jesus Cristo fez, o serviço que Ele promoveu para aquelas pessoas, é válido hoje. E Ele promove a nossa vida. Ele permite nós estarmos aqui para comungarmos o seu corpo, para pedirmos perdão, glorificá-lo. Porque Ele nos escolheu para a gente sair daqui e ser sinal disso no mundo. Ressuscitemos com Cristo. Façamos essa experiência de, conhecendo a morte como nós estamos conhecendo hoje, mais do que nunca aqui no nosso país, sejamos sinais de esperança no mundo. Isso é viver a ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.